Bem-vindos então à playlist número 1, o átomo de Demócrito, a alquimia e o método científico. Nessa primeira parte da aula, vamos explorar o pensamento dos antigos gregos. Anteriormente, em Química Magna, vimos como diversos outros gregos tentaram melhorar a ideia de Tales sobre a composição da matéria. Dentre eles, podemos citar Empédocles e a teoria dos 4 elementos, e Demócrito e a sua teoria atômica. Se você não viu a segunda parte dessa aula, vou deixar aqui o link na descrição. Meu nome é Douglas Alonso, sou professor de Química, e neste canal eu te ensino Química por uma perspectiva histórica, para fazer você entender de uma vez por todas essa matéria. Aristóteles não achava coerente dizer que tudo era formado por partículas pequenas, os átomos. Ele achava mais interessante e explicativo de que tudo era formado pelos 4 elementos, como já dizia Empédocles. Então, ele pegou a teoria de Empédocles e aprimorou com seus próprios preceitos, adicionando as 4 qualidades básicas das substâncias: úmido, seco, quente e frio. As 4 qualidades primárias determinariam se o elemento seria água, terra, fogo ou ar. Para Aristóteles, qualquer substância conhecida era composta por um substrato amorfo, que poderia ser moldado pelas qualidades úmido, seco, quente e frio. A cada 2 qualidades combinadas, tínhamos um elemento básico. As qualidades quente e úmido formavam o elemento ar. As qualidades quente e seco formavam o elemento fogo, enquanto que as qualidades frio e úmido davam origem ao elemento água, já as qualidades frio e seco ao elemento terra. A água, a terra, o ar e o fogo eram os elementos em sua forma mais pura. Porém, as demais substâncias existentes continham uma combinação desses elementos, sempre um em maior quantidade. Por exemplo, objetos sólidos, como pedras e metais, continham maior parte do elemento terra. Já objetos líquidos, como fogo grego, álcool e o sangue, continham majoritariamente o elemento água. Aristóteles, então, montou um diagrama sobre os elementos básicos e as qualidades primárias, que permitia explicar como transformar um elemento em outro e, assim, uma substância em outra. Essa foi a primeira ideia explicativa sobre a transformação da matéria. Pela análise desse diagrama, percebemos que há sempre uma qualidade em comum entre 2 pares de elementos. Por isso é possível transformar um elemento em outro apenas modificando a quantidade de uma das qualidades. Mas é claro que existe uma ordem correta de ser seguida. Por exemplo, é possível transformar terra em água, pois ambos apresentam a qualidade frio. Então bastaria apenas diminuir a qualidade secura da terra, adicionando uma qualidade umidade. Isso explicaria a fusão de metais, o sólido se tornando líquido. E para transformar a água em ar, bastava apenas diminuir a qualidade frio e aumentar a qualidade quente. Isso explicaria a evaporação da água com calor. Vale lembrar que essa transformação só é possível pois os 2 elementos possuem em comum a qualidade úmido. Já Aristóteles tinha um enorme prestígio entre os gregos. O que ele falava era tido como uma verdade inquestionável e quase nunca lhe era refutado. Enquanto a ideia dos 4 elementos, melhorada pelas 4 qualidades, ganhava força e tração ao longo dos séculos, chegou até inspirar os alquimistas medievais, algo que eu vou falar com mais detalhe nas próximas aulas. A teoria atômica de Demócrito foi esquecida ao longo dos séculos na história. E, como se não bastasse, meus amigos, Aristóteles havia proposto também que todo metal de nível inferior poderia ser transmutado em ouro pela manipulação correta das proporções dos 4 elementos básicos. E é aí que começa a busca incansável dos alquimistas para transmutar qualquer substância em ouro. Os gregos eram de fato muito criativos para propor explicações, não é mesmo? Mas já se perguntou por que eles eram tão obcecados em tentar descobrir a composição das substâncias? Imagine você como um grande chefe de cozinha. Se conhecesse todos os ingredientes disponíveis, poderia então fabricar todas as receitas de pratos do mundo. Portanto, imagine comigo, seria glorioso para os gregos usar sua lógica para descobrir a composição de todas as substâncias do mundo natural. Se você soubesse como produzir ouro, poderia fazê-lo em casa e ficar rico. Se conhecesse os ingredientes do elixir da vida, poderia fabricá-lo e viver para sempre. Espero que tenham gostado dessa primeira parte da playlist número 1 e na próxima aula vou te falar como surgiu a alquimia árabe.